Olá a todos, meu nome é Henrique Araújo de Oliveira e hoje vou falar um pouco sobre o projeto Nanopartículas Poliméricas e estudo dos mecanismos de morte em modelo in vitro de tumor de mama por citometria de fluxo e uso de sondas fluorescentes. A professora orientadora é a Vanessa Carla Furtado Mosqueira. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Nesse contexto, os principais tratamentos utilizados são a remoção cirúrgica do tumor, a quimioterapia e a radioterapia. Sobretudo, esses métodos apresentam algumas limitações. A cirurgia é um método bastante invasivo e causa muito desconforto ao paciente, e a quimioterapia, por exemplo, apresenta diversos efeitos colaterais ao paciente do tratamento. Nesse contexto, a nanotecnologia vem apresentando ferramentas que podem contornar esses problemas e melhorar assim a seletividade para células de interesse, redução de toxicidade de alguns tratamentos e também permitindo monitorar a evolução do tumor em tempo real. Fotossintetizadores NIR são moléculas que podem ser excitadas em um comprimento de onda específico e emitir radiação em um comprimento de onda do infravermelho próximo. Dentre esses fotossintetizadores, o IR-780 tem se destacado em estudos para o câncer. Sobretudo, essa molécula apresenta algumas propriedades que inviabilizam seu uso. Isso pode ser contornado associando o IR-780 a sistemas nanoestruturados, permitindo assim o seu uso para terapia fotodinâmica, terapia fototérmica e também para o monitoramento do tumor em tempo real em pequenos animais. Nanopartículas são estruturas de dimensões nanométricas que podem ser utilizadas para veicular fármacos no organismo e modular as propriedades de biodistribuição e liberação. Neste trabalho foram desenvolvidas nanocápsulas de núcleo oleoso, matriz polimérica formada por polilactídeo, PLA, e decorações externas formadas por polietileno glicol, PEG. A essas nanoestruturas, o IR-780 foi associado de duas maneiras diferentes: apenas dispersa fisicamente no núcleo oleoso ou ligado covalentemente ao polímero que compõe a matriz polimérica. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho foi investigar o mecanismo de morte celular em células tumorais de mama MDA-MB231 através da técnica de citometria de fluxo e uso de nanocápsulas poliméricas associadas à sonda NIR. As nanocápsulas foram preparadas de acordo com o método de deposição interfacial de polímero pré-formado. Nesse método, os polímeros tensoativos e sondas foram pesados previamente e dissolvidos juntamente com o óleo em acetona para formar a fase orgânica. A fase orgânica foi vertida continuamente sobre a fase aquosa em agitação e esse sistema permaneceu em agitação por 10 minutos. Em seguida, foi levado à secagem em rota vapor para obtermos a formulação de nanocápsulas pronta. A caracterização das nanocápsulas foi realizada no ZetaSizer Nano ZS. Para obtenção do diâmetro hidrodinâmico médio, as nanocápsulas foram dispersas em água ultrapura em cubeta de vidro e para obtenção do potencial zeta, as nanocápsulas foram dispersas em solução salina 1 milimolar. Para estudo do mecanismo de morte celular, as células foram incubadas para adesão por 24 horas a 37 graus Celsius. Em seguida foram tratadas com nanocápsulas brancas e nanocápsulas associadas ao IR. Após isso foram desaderidas, marcadas com anexin e o dedo de propídio, em seguida transferidas para o tubo de citômetro. Esses tubos foram submetidos à análise em citômetro de fluxo Fax-Caliburro e com as intensidades de fluorescência captadas pelo citômetro, foi plotado o gráfico e foi possível investigar o mecanismo de morte celular. Como resultados da caracterização das nanocápsulas, obtivemos um diâmetro hidrodinâmico médio, girando em torno de 120 nanômetros, um índice de polidispersão PDI menor que 0,3, o que indica que o sistema é monodisperso, e um potencial zeta girando em torno de menos 40 mV para todas as formulações, o que indica que são formulações eletrostaticamente estáveis. Esses gráficos representam os resultados da citometria de fluxo para o estudo do mecanismo de morte celular de células MDA-MB231. Nos gráficos dot plots, observamos 4 quadrantes, Q1, Q2, Q3 e Q4. Disperso nesses quadrantes temos vários pontos, e cada ponto indica a leitura individualizada de uma célula na citometria de fluxo. Células que estão localizadas no quadrante Q1 morreram por via necrótica. Células localizadas no quadrante Q2 morreram por via apoptótica há mais tempo. Células localizadas no quadrante Q3
morreram por via apoptótica há menos tempo, mais recentemente. E células localizadas no quadrante Q4 são células ainda vivas. Da direita para a esquerda, observamos três gráficos, um representando o IR na forma livre, na forma associada fisicamente à nanocápsula e a forma associada covalentemente à nanocápsula. O IR-780 na forma livre, observamos que causou grande morte celular tanto por via apoptótica como por via necrótica. Associado fisicamente à nanoestrutura, a toxicidade do IR foi diminuída, uma vez que observamos que menos células foram mortas e temos mais porcentagem de células vivas. E associado covalentemente à nanoestrutura, observamos uma redução ainda maior da toxicidade e também um aumento relativo das células que morreram por via apoptótica, o que é uma vantagem dessa formulação. Ao lado esquerdo também observamos a representação desses gráficos na forma de gráfico em barra. Por meio desses resultados, nós podemos concluir que as nanocápsulas apresentaram características adequadas de tamanho, potencial zeta e índice de polidispersão. O mecanismo de morte das células submetidas a tratamento com NCIR-PLA foi predominantemente por via apoptótica, o que está relacionado a uma interação robusta entre o IR-780 e determinadas organelas, e dessa forma foi verificado que para a aplicação de nanopartículas fluorescentes para estudos utilizando células ou animais com IR-780, este fotossintetizador deve ser utilizado ligado ao polímero e não encapsulado fisicamente. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à Escola de Farmácia e às entidades de fomento à pesquisa. Muito obrigado.